Olá pessoal, olha aí, olha um podcast aqui, The First Class Program, olha aí, um programa de primeira classe, porque nós vamos embarcar agora num voo aí, olha, e conversar sobre alguns temas importantes aí do dia a dia, fazer um bate-papo. Aqui comigo nesse bate-papo, a gente decolando aí num Boeing, olha aí, na última hora, esse podcast aqui, claro que muitas pessoas vão se interessar, porque os temas aqui são temas assim, relevantes do momento. É o professor Tiago Filipponi, ele é chefe da UTI da USP, mas agora ele também, o homem manda lá no hospital da USP, um grande hospital aí na cidade. Ô, Tiago, uma satisfação e obrigado, hein? Olá, doutor João, olá o pessoal de casa. Eu agradeço novamente o convite por estar aqui e gostaria de parabenizar o senhor aí pelos novos projetos, pela TV Altiora, que vem se consolidando cada vez mais aí na região, e também agora pelo projeto da rádio, né, da rádio pela internet, sim, a Rádio Termômetro. Fico muito feliz em saber que a nossa cidade tem um canal de comunicação tão bom quanto ao Grupo Altiora aí de televisão. Para mim é sempre um prazer vir aqui, agradeço muito o convite e vamos em frente, vamos ver o que a gente vai conversar aí hoje. Bom, eu agradeço tudo. A gente, claro, tem caminhado aqui no sentido de prestar um serviço, já que a gente tem aqui o aval aí do município aí, como uma televisão aí de utilidade pública. Então, e a gente traz aqui como o professor Tiago Filipponi, nefrologista também. Aqui nesse bate-papo, nesse podcast, o Tiago, assim, está tendo essa epidemia da dengue aí, com esse vírus vindo pelo Aedes aegypti. A gente vê o seguinte, e conversando com você aqui, a questão, assim, quase que a gente passaria uma grande responsabilidade por todos nós, porque esse vírus, às vezes, que pica, que leva a doença, está dentro da casa das pessoas. Concorda? Concordo, doutor João. Acho que hoje o aumento dos casos de dengue estão relacionados ao descuido da população. Verdade. Né? Então, acredita-se que 75% dos criadouros do mosquito estão dentro das casas, sejam elas pneu, lata, verdade, ou até em casas abandonadas, construções, mas o criadouro do mosquito ele está dentro da casa das pessoas. Então, as pessoas têm responsabilidade direta no aumento dos casos da dengue. Isso é uma coisa importante a ser dita. Você colocou aí muito bem, porque em determinado momento a pessoa fala, a doença veio, e o poder público, tudo, mas aí as pessoas esquecem de olhar a sua casa, o seu terreno, suas coisas todas. E com isso, Tiago, às vezes fica difícil como é que vamos combater isso. Então, constantemente a gente está batendo nessa tecla. Agora, essa epidemia era uma epidemia anunciada e você colocou, eu concordo plenamente, pelo descaso aí das pessoas, né? Eu acho que tem essa questão das pessoas, né, que tem que também ter essa responsabilidade de entender que eles fazem parte do problema, né? Sim. Na verdade, eles são o problema, né? Verdade. Todos nós, isso eu também não me excluo. Sim. E existe, obviamente, outros fatores, né? A gente sabe que fatores climáticos estão relacionados a isso, então a dengue é mais comum no final de outubro até o mês de maio, onde você tem um aumento do volume de chuva, o aumento da quantidade de água acumulada é maior por conta das chuvas. A gente tem a questão do poder público também, porque nós temos áreas públicas que estão abandonadas, verdade. Né? Mas são um conjunto de coisas. Mas como eu falei para o senhor, a maioria dos criadores do mosquito estão dentro das casas. Então é importante a população ter essa conscientização. O poder público também, lógico, que tem responsabilidade, mas cada um precisa cuidar do seu e fazer bem feito para diminuir o número de casos. Agora, Tiago, quer dizer, a gente conversando aqui, além dessa questão do mosquito, etc. Agora, na prevenção, as pessoas, coisas que estão aí, lógico, evitar a contaminação e tal.
os repelentes, vacina, etc. Isso aí também ajuda no contexto, né? Ajuda. A gente tem algumas medidas de prevenção. A primeira é diminuir o mosquito. Né? O mosquito verdade. é o vetor. Então, só para a gente contextualizar, a vírus é uma arbovirose. Sim, né? Então, isso. o que acontece? Por que chama arbovirose? Porque ela é transmitida pela picada da fêmea do Aedes aegypti. Certo? O Aedes aegypti transmite outras doenças que não só dengue, Verdade. como chikungunya, como zika. Zika, então, ele é transmissor, ele é vetor de outras doenças. Sim. Então, a primeira coisa seria controle do foco do mosquito. Sim. Né? Lembrar, e só para vocês terem uma ideia, o mosquito, né, a fêmea, a vida desse mosquito são 30 dias. E a cada 4, 5 dias, ela acaba colocando de 150 a 200 ovos. Olha aí. Então, a cada 4, 5 dias, ela está colocando 200 larvas ali. Né? Então, como é que acontece a doença? Então, o mosquito, ele vai, pica uma pessoa contaminada pela dengue, então a partir desse momento, aí depois no período de incubação nela, de 5 a 8 dias, ela vira o vetor da doença. E por todos esses 30 dias da vida dela, ela vai transmitir dengue. E até se tem alguns estudos lá na Fiocruz colocando que os novos mosquitos que acabam eclodindo dos ovos, 30% a 40% já pode também, já no momento do nascimento, ter esse vírus. Então, isso é uma coisa nova que vem se colocando. Então, como é que funciona? Por que está relacionado à água? Né? E aí teria que ser uma água limpa. Normalmente, a fêmea coloca o ovo em cima alguns milímetros ali em cima da água. E quando chove, essa água acumula, essa água ela eclode o ovo. Então, é necessário essa água, entre aspas, subir para eclodir o ovo. Então, controlar o mosquito é uma medida eficiente. A outra medida, que ainda é pouco disponível, é a vacinação. Então, o governo hoje, nesse último mês, liberou dose ainda para um grupo muito restrito, de pessoas, né, que seria a vacina da dengue, né, para prevenir forma grave, mas a quantidade de pessoas que têm tomado a vacina ainda é muito baixa. Estima-se que menos de 40% daquele público-alvo que deveria tomar a vacina não está recebendo. E a outra coisa seria medidas de proteção. Né? Então, a gente usar o repelente. Né? O repelente ele tem um efeito também de afastar o mosquito. Então, é importante nesse tripé de diminuir a proliferação do mosquito, vacinação e também se proteger ajudaria na diminuição do contágio da doença. Agora, a vacina, falando da vacina até, você tocou e é importante isso, a vacina é o seguinte, ela protege contra os 4 tipos, né? Sim. Se a gente for pensar historicamente, né, como é que começou a dengue, acho que vale a pena comentar isso. Então, a dengue ela tem relatos dela ter surgido na África, né, no século XVIII. E tem relatos dela ter vindo para o Brasil, né, no início dos anos 1900, principalmente através de navios, né, na época dos escravos. Um ovo da fêmea, se ele não tiver em contato com água, ele pode até perdurar 1 ano na superfície. Então, isso começou nessa época. Tiveram alguns relatos de algumas infecções no começo do século XX, né? Naquele momento, óbvio, não existia comprovação sorológica. Mas depois, na década de 60, a Organização Pan-Americana de Saúde fez uma campanha que chegou a erradicar o mosquito. Né? Só que isso depois não erradicou em todas as partes do mundo e esse mosquito voltou. A primeira epidemia identificada foi depois de 1985, que foi comprovado de fato que era dengue. E aí a gente tem 4 sorotipos da dengue. Né? Então, que é o DEN 1, DEN 2, DEN 3 e DEN 4. Hoje, tem uma incidência maior, principalmente do 3 e do 4, né? Mas a vacina, ela protege contra os 4 tipos. Contra os 4 tipos. E aí a vacina é importante que ela diminui, pode diminuir o sintoma, né? Que a pessoa adoeça, mas o principal dela é diminuir a evolução para a forma grave, uma proteção da forma grave. Lembrar que a vacina hoje, que é a Qdenga, que está disponibilizada pelo Ministério, são 2 doses. Então, para ter uma proteção, precisaria tomar as 2 doses. Infelizmente, Bragança não foi ainda contemplada pelo programa do Ministério da Saúde para vacinação. Né? Eles estão pegando as cidades que têm uma maior incidência. Mas, muito possivelmente, em breve, a vacina deve chegar por aqui. Mas se uma pessoa quiser vacinar,
em clínica particular tem a vacina. Então, a vacina estava disponível já desde antes da metade do ano passado, disponível em clínica particular. O problema é que com esse novo aumento de casos, a vacina se esgotou. Verdade. Então, mesmo hoje que a pessoa tem o dinheiro, né, essa vacina custava por volta de R$400 por dose, ela não vai conseguir tomar nesse momento, porque essa vacina está indisponível na grande maioria dos locais. Por quê? Porque a vacina está sendo destinada, está sendo produzida, o grupo que produz a vacina no laboratório está fornecendo para o Ministério da Saúde. Verdade. Agora, o Tiago, assim, a pessoa que apresenta os sintomas da dengue, assim, fazer um diferencial entre se a pessoa está com zika, chikungunya e dengue. Os sintomas se misturam muito? Os sintomas se misturam, são doenças virais, né? Então é uma doença viral febril. Então a primeira coisa para a gente pensar em dengue é febre. Normalmente a febre é de início abrupta, súbita, é uma febre alta, de 39 a 40 graus. Sim. E aí você tem que ter 2 ou mais os sintomas. Quais sintomas? Dor no corpo, cansaço, dor de cabeça, dor atrás do olho. Então seriam sinais da dengue. A gente sabe que chikungunya pode dar uma dor articular mais intensa que a dengue, mas clinicamente é bem difícil de distinguir. Nesse momento, se a gente fosse chutar, a gente chutaria dengue por uma prevalência maior da doença. Mas, eventualmente, é difícil de fazer a distinção. Agora, o diagnóstico, assim, em termo clínico, é o primeiro que você colocou muito bem, mas depois você tem do laboratório aí que pode ajudar também, né? Sim, o laboratório, a confirmação da certeza do diagnóstico é através de exames de sangue. O mais sensível seria o PCR. Igual a gente fazia lá o PCR para o Covid, a gente faz o PCR para dengue. O PCR vê a replicação do vírus. Então, se você faz o PCR, esse PCR vem positivo, ele é um diagnóstico de certeza de dengue. Existem outros diagnósticos, como a pesquisa do antígeno. Igual a gente tinha o teste rápido de Covid, a gente tem o teste rápido da dengue. Ele avalia lá uma molécula do vírus, que é o NS1 antígeno, né? E se ele vem positivo, ele confirma a doença. Se ele vir negativo, não afasta. E tem o diagnóstico sorológico, né? Que é através da dosagem do anticorpo no sangue. Como o anticorpo ele precisa ser produzido, ele começa a aparecer depois do 6º dia do início da doença. Então não adianta fazer o anticorpo no primeiro dia. Verdade. Então o diagnóstico de certeza seria o diagnóstico pelo exame. Agora, o exame, a história clínica, né, com esses fatores, levam a uma suspeita grande de dengue. Né? Hoje, então, a gente precisa ter febre, certo, de 39 a 40 graus, início súbito, abrupto, né, quer dizer, de uma hora para outra. O paciente estava bem, de repente ele está com 40 graus de febre. E aí ele vai ter dor articular, né, dor nas articulações, nas juntas, dor no corpo, dor de cabeça, dor atrás do olho. Então isso fala um favor de ser um diagnóstico de dengue. Ele pode ter outra doença, né? E hoje a diferença é a gente tem o Covid também que vem aumentando. Né? O Covid dá mais quadro respiratório. Verdade, então o nariz escorre, dá tosse. A dengue não tem acometimento respiratório. Agora, por exemplo, doenças concomitantes piora com a dengue ou é facilmente controlável? Assim, a maioria dos casos de dengue, eles são evoluem de uma forma leve. Né? Se a gente pegar os doentes graves, que tem aquela forma que a gente chama de forma hemorrágica, hoje a letalidade desse tipo de situação está por volta de 3%, hoje, né, no Brasil. Esse valor já foi até mais alto no ano passado, chegou até 4% dos pacientes. Então hoje, se a maioria dos pacientes vai ter uma dengue leve que eu digo é que não vai ter sintomas da hemorrágica, não que ele não vai ter dor de cabeça, febre, dor no corpo, vai ficar prostrado, vai ficar mal, mas ele não vai evoluir com a forma grave. Então desses que evoluem para a forma grave, uma média aí de 3% é a letalidade desses pacientes. Agora, se você é um paciente muito novo, menor de 2 anos, ou idoso, acima de 65 anos, grávidas, ou que tem alguma outra comorbidade, a tua chance de ter problema é um pouco maior do que uma pessoa saudável. Verdade. Agora, uma pessoa sendo desencadeando a doença dengue, ela ficou curada, etc. Ela pode ser picada novamente e desencadear novamente a doença? Pode. O que acontece? Então, o curso da doença natural você começa com febre, lá pelo 4º, 3º ao 5º dia, essa febre ela pode desaparecer e normalmente em 7 a 10 dias você vai ter uma recuperação. Uma parte dos pacientes podem evoluir com a forma hemorrágica, que normalmente a complicação vai acontecer depois desse 3º ao 5º dia, mas de uma maneira geral, daquele paciente que evolui de uma forma
tranquila, né, de uma forma sem complicações, ele com 7 a 10 dias vai ter resolvido o quadro dele. Uma coisa importante que eu não falei aqui é a questão do exantema, da lesão de pele, que também era um critério que vai aí. Agora, a gente precisa observar esses pacientes e ver como é que eles vão evoluir. Na fase inicial não dá para saber quem vai evoluir de uma forma boa, né, que é a grande maioria, ou quem vai ter complicação. Verdade. Olha aí, que podcast com o professor aí, Tiago Filipponi. Agora, Tiago, o seguinte, então, tratamento, não tem um tratamento específico, mas os sintomas, assim, podem ser tratados e evitar alguns medicamentos, né? Sim, então assim, a primeira coisa, a gente vai ter que dar sintomáticos. Sim. Então aquele paciente que está com febre, você vai dar remédio para febre. Recomenda-se evitar o uso de AS, né, e de anti-inflamatórios não hormonais, então que diclofenaco, nimesulida, cataflã, profenide, por quê? Porque esses remédios aumentam o risco de ter sangramento. Então naqueles pacientes que evoluem com a forma grave, eles podem ter um sangramento piorado por conta desses remédios. Então, remédio para febre, paracetamol. Algum caso ou outro você poderia tomar o ibuprofeno, não é muito recomendado, mas se o paciente é alérgico a paracetamol, você poderia considerar. Você pode tomar antihistamínico, né? Então, porque dá muita coceira. Né? Remédio para náusea, vômito, que também é um sinal aí da dengue. E a grande questão é a hidratação. Né? Então, você não tem um remédio específico para curar o vírus da dengue. Como a maioria das doenças virais, não existe um remédio para matar o vírus. Então, o que a gente vai fazer são sintomáticos, repouso, e nós vamos ele vai hidratar. Normalmente, essa hidratação ela é feita em casa mesmo, com água, com suco, com soro caseiro. Isso, né? verdade. Você pode fazer aí na sua casa. Nos casos mais graves, que a gente chama de sinais de alarde, né? De alarme, na verdade. Então, quais são os sinais de alarme? Aquele paciente começa com dor abdominal, que ele começa com sangramento, que ele começa a pressão baixa, que ele começa a ficar confuso, que o fígado dele aumenta, que começa a cair plaqueta, que começa o sangue dele a ficar concentrado através do exame que a gente faz, que chama o hematócrito. Porque qual que é o grande problema da dengue ali? Uma é a questão hemorrágica, certo? E a outra está relacionada como você tem uma inflamação, o líquido que está dentro ali do seu vaso, da sua veia, ele começa a sair para fora da veia. E aí o paciente pode ter um quadro de choque. Choque é com a pressão abaixo demais, você tem diminuição da perfusão dos órgãos ali. E isso pode levar a um quadro grave. Então a hidratação faz parte do tratamento. Então hoje não tem um remédio específico, né? Mas a gente tem sintomáticos, a gente tem hidratação e ficar de olhos nos sinais de alarme. Aí. Agora, eu acho que uma coisa também, assim, a gente na conversa aqui, é as pessoas procurassem uma avaliação, uma assistência médica, porque às vezes a automedicação pode complicar, às vezes, em vez de, às vezes, uma doença que nós colocamos aqui pode ocorrer de uma forma leve, etc., complicar com outras comorbidades, hein? Sim, eu sei que você deve estar pensando aí, né? Você já viu, passou na porta do pronto-socorro, está sempre cheio, lotado, e muitas vezes fala, eu não vou aí. Mas para vocês entenderem uma situação aí hoje, né? Que hoje foi divulgado pela Prefeitura de Bragança, que Bragança está numa situação de emergência. Então nós temos uma epidemia, né? Mas o que é uma epidemia? Dengue sempre teve, eu sei que sempre teve, todo ano tem, a cada 4, 5 anos a gente tem um aumento dos casos, mas especificamente dessa vez, nós temos muito caso. Por quê? Porque está tendo circulação de vários sorotipos, e até volto naquela pergunta do senhor que eu acabei não respondendo. Então, quem já teve dengue, ele vai fazer uma defesa contra aquele tipo específico, mas se ele for picado por um outro subtipo, ele vai ter dengue de novo, e ele tem risco de ter uma dengue mais grave. Então, a gente precisa procurar avaliação médica. Hoje, para ter uma ideia, então Bragança colocou nessa situação, e o governo de São Paulo ontem determinou que a gente está numa situação de epidemia. Uma epidemia, no caso de dengue, é quando você tem mais de 300 casos por 100 mil habitantes. Então, isso é considerado como epidemia. Nós temos cidade, a média do Brasil é 511 casos por 100 mil habitantes. Mas tem cidade no Brasil que está 1.000 casos, 2.000 casos. Bragança hoje tem por volta de 1.800 casos notificados e 1.300 casos confirmados, certo? Desses casos, nós tivemos um óbito confirmado. No Brasil, nós temos 214 confirmados e mais alguns em investigação. Então, a gente precisa fazer uma avaliação desse paciente. Como que é feita essa avaliação? Um médico
vai te avaliar. Primeiro ele vai ver se você tem algum sinal de gravidade da doença. Verdade. Baseado naquilo que você está falando e baseado no seu exame. Ele vai medir a pressão, Sim. vai ver teu fígado, vai ver se tem algum sinal de desidratação. E lá eles vão fazer a prova do laço. A prova do laço é um exame que a gente tende a avaliar o risco de sangramento. Como que é feita a prova do laço? Você vai lá no hospital, eles vão medir a sua pressão, eles vão pegar a sua pressão máxima mais sua pressão mínima e dividir por 2. Então vamos supor que a sua pressão é 12 por 8. Então eles vão pegar lá 120 mais 80 dá 200, dividido por 2 é 100. Então eles vão insuflar o aparelho de pressão até 100, sim, certo? E eles vão deixar um período e vão fazer uma avaliação num pedaço da pele se está aparecendo peteca. Petecas são áreas de sangramento. E ele vai contar ali quantas petecas tem. Se você tiver mais de 20 por campo, e criança 10, ele já considera que você tem a prova do laço positivo. Então é um sinal de gravidade. Nesses pacientes, você pode fazer um hemograma, né, para a gente poder avaliar o hematócrito. O hematócrito é a concentração do glóbulo vermelho no sangue. Então entenda, se você tem um sangue que está ali, tem líquido, tudo. Quando você tem a dengue, esse vaso, sua veia, ele aumenta a quantidade de água que sai da veia, essa quantidade de glóbulo vermelho concentra, porque o líquido saiu. Então, quanto maior a concentração do glóbulo vermelho, maior é a gravidade. Sim, então, ele vai fazer o hematócrito, ele vai avaliar a tua plaqueta, e a grande maioria dos pacientes vão receber orientações de tratamento de sintomas e orientações para retornar caso piore. Se porventura você tem algum sinal de alarme, ou se porventura você tem a prova do laço positivo, você precisa prosseguir na investigação e eventualmente até ficar internado, né, num caso aí de uma dengue grave, para receber hidratação na veia. O que vai fazer a diferença nesse momento é receber soro na veia. Verdade, olha aí. Professor Tiago Filipponi. O Tiago, ainda nesse blog podcast, nós estamos num boy aqui, fazendo um voo de primeira classe aqui. O Tiago, assim, as pessoas confundem às vezes, olha, eu não vou alimentar, etc., vou fazer uma restrição alimentar porque eu estou com dengue. Então eu colocaria para você o seguinte: a alimentação saudável, a pessoa deve prosseguir nisso, para não ter problemas também aí, até em nível nutricional. Hein? Sim, é uma questão importante, né? Porque muitas vezes a dengue dá falta de apetite, exatamente, dá náusea, dá vômito, mas além da hidratação, é importante você manter uma dieta saudável, né? Para também estar bem nutrido, para o teu corpo conseguir combater a infecção de uma forma adequada. Sim. Agora, uma outra coisa também, que ainda nesse bloco aqui, o seguinte: muitas pessoas falam, eu estou com alguém, a gente ouve isso, com dengue, etc., e eu quero tomar um complexo vitamínico. Há necessidade disso ou não? Doutor João, se a gente for levar ao pé da letra o que está escrito nas recomendações, não, certo? Muito tem se falado aí hoje de vitaminas do complexo B, que a vitamina do complexo B poderia afastar o mosquito. A grande questão é que a quantidade, a dose da vitamina B que você deveria tomar para poder afastar a picada do mosquito, ela é uma dose que pode ser tóxica. Então, aquela que tem no comprimido hoje, ela não vai evitar que você tome a picada. Isso é o que está sendo descrito, né? Eventualmente a gente pode ter mudança, mas hoje não. Agora, uma boa nutrição aí, uma nutrição com vitaminas, adequada, ela vai te ajudar na recuperação. É isso aí. Bom, nós vamos a um intervalozinho aqui, nesse Boing aqui, esse podcast com o Dr. Tiago Filipponi, nefrologista clínico também. E voltamos já conversando ainda outros assuntos aqui do momento. Podcast, sempre esse voo dura aí um tempo, que a gente vai de um local ao outro, mas a gente pousa bem com informações corretas. É isso aí. Já, a gente volta.